Oiê! Esse vídeo é para você fono, não para você mãe, para você pai, esse é um outro tipo de vídeo. É mais uma conversa mesmo, sobre coisas que eu um dia parei para pensar. Por que será que uma fono é escolhida ao invés de outra fono? Para atender o bebê de uma família, para atender o filho dessa família. Já pararam para pensar? Porque eu já parei para pensar. Tudo que essa família percorre até ela decidir, não, eu quero ser atendida pela Amanda. E aí, estudando, porque eu gosto de estudar questões de marketing, enfim, e aí estudando sobre. É uma vertente do marketing, mas é uma parte da administração mesmo, que fala a jornada do cliente, de vendas, assim, né? Então hoje eu vim conversar com vocês sobre isso, né? Como que funciona essa jornada do cliente. Eu só quero deixar claro que esse vídeo ele não é para famílias. Ele até pode servir em algumas situações para famílias que não tenham tantas condições financeiras. Mas esse vídeo ele não é para famílias com questões financeiras importantes. Então, famílias vulneráveis que não têm essa opção de um atendimento particular, tá? Eu pensava muito uma época, porque eu peguei uma época no consultório que eu atendia, por exemplo, o filho mais velho daquela família. Aí tinha algumas famílias que eu atendia o segundo filho, o segundo bebê, mas tinha outras que não, que eles acabavam indo para outra fono. Ou ainda, tal profissional falou que me indicou para aquela família e essa família nunca chegou até o consultório. Enfim, são questões que eu sempre fiquei atenta, tentando observar se haveria um padrão. E aí o que eu pensava? Será que é a técnica? Será que é o posicionamento na internet? Será que é os recursos que eu tenho no consultório ou ainda as especializações que eu tenho, os cursos que eu tenho? Eu sempre fiquei pensando nessas questões. E foi aí que uma dessas minhas estudadas, né, pesquisadas sobre vendas e tal, que eu encontrei o que se chama jornada do cliente. E a jornada do cliente, ela funciona muito bem para produtos. Mas mesmo se tratando de produto, a jornada do cliente dá para ser adaptada a produtos, a serviços mesmo. Digo, a serviços. Ela dá para ser adaptada a serviços, não só a produto. Então, como é que começa essa jornada? Então, o primeiro passo é o reconhecimento do problema, de algo que precisa ser resolvido. Então, no meu caso, tá? O bebê que não tá. O bebê que ele teve o diagnóstico na maternidade de uma língua presa, tá? Então, ali, tá. Os pais já reconheceram que tem um problema. O segundo passo é começar a busca, levando em considerações algumas coisas. Então, por exemplo, se tem pelo plano, se tem fono na região, porque muitos pais não desconhecem que a fono faz isso, né? E aí, quando falam que é a fono, eles começam a procurar. E aí, eles consideram questão de se tem pelo plano, qual que é o valor da consulta, horário vago mais rápido possível, se faz atendimento domiciliar, enfim, gente, eu tô hipotetizando. É porque no segundo passo, que é esse, é tu verificar as opções. Então, o primeiro passo é o problema. O segundo é eu começar a buscar, verificar as opções que eu tenho. E aí entra o terceiro passo, que para mim é o principal. Nesse terceiro passo, começa, instintivo assim do ser humano tentar achar alguma conexão, algo que seja familiar para ele sustentar e sustentar não, talvez ficar mais forte essa decisão, ficar mais clara essa decisão, do tipo, eu escolhi a Amanda porque ela é especialista em bebês. Diferente de outras que eu vi que atendem leitura escrita, linguagem, enfim, eu quero alguém que é mais focado. Então, o terceiro passo é isso,
é pegar subsídios, trazer mais informações para a minha decisão ficar cada vez mais concreta, mais clara. E aí, tem algo que não falam na jornada do cliente ali de produto, que eu acho que isso é vozes da minha cabeça, tá? Que entra muito na questão de serviços, que é o quê? A indicação. Se eu tenho uma indicação de alguém que eu confio, em qualquer momento, seja na etapa 1, na etapa 2 ou na etapa 3 que a gente tá falando, se eu tiver uma indicação, isso se torna ainda mais concreto que aquela que eu vou escolher. Mas vamos supor que o pai está no passo 3, ele está ainda procurando as fonos, e ele quer achar algo que realmente firme ainda mais a decisão dele, que seja algo cada vez mais que tá decidindo, tá levando para a parte da decisão. E aí vamos supor que nesse terceiro passo, que ele tá atrás de uma conexão, de algo que valide essa escolha, que valide ainda mais essa escolha, né, por esse profissional, é que ele não tem indicação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar informações sobre essa pessoa. Aonde? No Google, nas redes sociais, no YouTube, pode ser. Ele vai procurar para ver o que ele tem de informação dessa pessoa. Ou ainda, sei lá, vai procurar o Lattes da pessoa, tá? Parece um absurdo, mas eu já fiz isso com médico, tá? E aí, nesse momento, quando ele vai para as redes sociais, ou para o teu currículo, ou algo assim, ele vai querer o quê? Ele vai querer alguém especialista. Por quê? Vamos parar para pensar. É mais fácil uma fono errar no diagnóstico dela. A fono que atende leitura escrita, linguagem, freno lingual, autismo, ou a pessoa que só atende bebês. Qual que é mais provável de errar? Muito provável aquela que não é tão especialista. Eu sei que isso não é regra, gente, mas o nosso cérebro pensa, é o meu filho, eu vou querer o melhor para o meu filho. E vem um outro passo, que é o quarto passo, que é o primeiro contato. Ele vai entrar em contato com a tua secretária ou com você mesmo no WhatsApp e ele vai ver se ele já consegue entender as primeiras orientações, as primeiras informações que você dá. Quanto mais claro e disponível você ser nesse momento, melhor é para a jornada desse seu cliente escolher você. Porque imagina, se, ok, eu escolhi a Amanda, porque ela é especialista nisso, e o WhatsApp da clínica da Amanda demora 2 dias para responder. Gente, esse pai, ele já reconheceu o problema, ele tem urgência. A gente tá falando de um bebê? Então, isso é, assim, gente, não sei uma porcentagem, uma questão estatística aqui, mas cada vez mais que a etapa que ele vai passando, vai faltando informações ou não vai ficando claro, vai perdendo a vontade desse pai, dessa pessoa, a querer continuar a escolher esse teu serviço. E ainda nessa etapa, tem o momento da consulta. Então, ele já te escolheu, ele já tá ali. Mas a prova final é como você trata o bebê dele, o filho dele, e como você explica as questões técnicas o mais fácil possível para ele entender. Quando isso acontece, a família, o pai, a mãe, eles ficam confortáveis, eles ficam, era isso, foi uma escolha certa. Agora, movimento contrário. Se você não explica, se você usa termos técnicos demais, ou se atrasa, enfim, as coisas elas vão ficando cada vez mais distantes dessa família querer realmente fazer um acompanhamento contigo. E o último passo que falam nessa jornada do cliente, que é o pós-venda. O que acontece depois que ele vai na tua consulta? Ele sabe, ele entendeu o que ele precisa fazer? Ou não, ele não entendeu? Ou ainda, ele gostou tanto que ele vai ser um cara que vai indicar o teu trabalho. Que aí ele vai influenciar a jornada do cliente de outros clientes. Por quê? Porque ele vai dar essa indicação para você.
Tá vendo que é um passo a passo, é uma jornada mesmo. E aí eu comecei a estudar isso e pensar em melhorar cada vez mais isso, porque eu preciso me colocar no lugar desse pai e dessa mãe e fazer essa jornada para ver aonde eu tô pecando. Eu sei que é mais difícil a gente ter essa percepção numa consulta nossa, por exemplo, sabe? Mas criar estratégias para fazer o técnico virar mais acessível e compreensível possível. Outra coisa, no momento que ele reconhece o problema e que ele vai começar a procurar esses profissionais, é muito importante que nós tenhamos informações claras nas nossas redes sociais, em tudo onde a gente produz conteúdo, porque isso vai ajudar ainda mais ele tomar a decisão de ir com você e não com outra fono. Porque o seu acompanhamento fonoaudiológico, o seu serviço, ele não é vendido quando a pessoa marca consulta. Ele é vendido, ele é atrelado, ele ganha corpo, valor em várias etapas do processo. É um todo. A gente não tem que ser ágil e explicar tudo direitinho no primeiro contato do WhatsApp e o resto não se importar. Não, a gente precisa fazer essas etapas serem cada vez mais claras, compreensíveis e de fácil acesso aos pais. E aí é por isso que uma fono ela é escolhida ao invés de outra, porque ela é clara, porque ela acaba pelo próprio trabalho dela, né, essa questão de transformar o técnico no compreensível, até no modo de se posicionar nas redes sociais, de produzir conteúdo, ela acaba trazendo para os pais mais segurança. E é por isso que essa fonoaudióloga ela é escolhida antes de qualquer outra. Eu faço aqui um apelo, não. Eu quero que vocês façam essa jornada vocês, até chegar ao serviço de vocês. Ou peçam para o marido, para um irmão, fazer esse processo. E tenho que procurar uma fono. Pesquisa aí. Como que tu pesquisaria? Onde que tu procuraria? Que informações tu acharia importante de eu ter para as pessoas me reconhecerem, querer me contratar mais facilmente. E lembra que eu falei que antigamente às vezes eu chegava a pensar, será que é a minha técnica? Mas uma coisa que a gente tem que entender de uma vez por todas é que os pais, eles não têm conhecimento específico para avaliar a técnica. O que eles avaliam? A sensação de segurança, de que tu tá entendendo o que tu tá fazendo, que tu tá conduzindo da forma mais correta possível. É esse sentimento, a gente tem que passar segurança, credibilidade. E por fim, a pergunta que eu quero deixar para você: se você se tornasse cliente, possível paciente do seu consultório, da sua clínica, em qual etapa talvez você travaria? Você não continuaria? Ou não, Amanda, eu continuaria todos, porque tá tudo ótimo por aqui. É isso, me contem nos comentários.